Boa noite a todas, boa noite a todos. Nós vamos debater com vocês aspectos relacionados à aprendizagem e performance motora. Existem dois autores que abordam essas discussões de modo bastante intenso, que são eles, Schmidt e McGill. Eles procuram trabalhar a perspectiva da performance motora, né? Performance é uma palavra inglesa que significa desempenho, correlacionado a elementos em que o indivíduo vai aprendendo, reordenando, corrigindo movimentos, e a partir disso vai melhorando a sua condição de desempenho, ou seja, vai apresentando uma qualidade maior nos movimentos que o indivíduo está realizando. E ao realizar esses movimentos, né, vai implicar necessariamente num nível de qualidade motora muito maior. É importante também que a gente destaque, né, que o objetivo de uma atividade motora em termos de desempenho é alcançar o máximo possível de rendimento. E esse máximo possível significa ir além. E para que o indivíduo possa se destacar, ele tem que apresentar habilidade. Vale salientar que quando a gente pensa em capacidade, capacidade é a condição do que o indivíduo pode vir a fazer. Então, por exemplo, né, nós podemos aprender a nadar, mas não quer dizer que a gente saiba nadar. Nós podemos aprender a andar de bicicleta, mas não quer dizer que a gente ande de bicicleta. Essa capacidade que nós possuímos, ela só vai se tornar algo significativo se ela se transformar numa habilidade motora. E essa habilidade motora, ela vai melhorando quanto mais o indivíduo vai exercitando. O que quer dizer? Quanto mais eu for para a piscina nadar, mais eu vou melhorar o meu nível de performance motora, que comparado a mim mesmo, ou seja, eu comecei a nadar um mês atrás. No segundo mês, eu já tenho um nível melhor do que tinha anteriormente a esse primeiro mês. No terceiro mês, vai melhorando, e à medida que eu continue fazendo a natação, eu vou melhorando na sequência. A mesma coisa andar de bicicleta. Se eu não sei andar, quando eu começo a aprender, eu vou ter que dominar técnicas de equilíbrio, do modo em que posso pedalar de modo seguro, ou seja, eu tenho que aprimorar as técnicas e com isso eu vou melhorando cada vez mais a minha condição de habilidade. Então, o potencial nós temos, mas para ele se converter, nessa capacidade de se converter em algo efetivo, é necessário o exercício da habilidade, seja ela uma habilidade motora, seja ela uma habilidade cognitiva. Então, a habilidade motora, de acordo com Schmidt, especialmente, né, ele vai dizer que pode ser definida por dois aspectos, vistas como tarefas. Então, eu vou fazer uma tarefa, vou jogar sinuca, e jogando sinuca, eu consigo atingir de modo adequado as bolas, faço as caçapas lá de modo adequado, e consigo ter um bom desempenho. Uma tarefa, né? Vou participar de uma corrida e consigo desempenhar de modo adequado a tarefa de corrida, chegando ali numa boa colocação, ou tendo um bom rendimento, ou aguentando o tempo de corrida, sem problemas significativos. Jogar uma partida de vôlei e saber realizar o saque, a cortada, a defesa, ou seja, estou demonstrando níveis de qualidade. E também a habilidade motora vai servir para comparar o nível de habilidade dos indivíduos que executam aquela atividade. Ou seja, se tem um nível alto, moderado ou nível baixo. Então, jogando sinuca, né, eu posso estar jogando com outras pessoas, eu posso ter um nível baixo comparado com os outros que têm um nível alto, porque eles treinam há mais tempo. Fazendo uma corrida de rua, eu posso ter um nível alto comparado a outros atletas que têm um nível baixo, pois estão aprendendo ainda a entrar nessa arte da sinuca. A mesma coisa no vôlei, né? Ao fazer um saque, eu saco de modo fraco, o time adversário recebe a bola e já faz o ponto. Ou eu posso ter um nível técnico muito melhor, em que, ao realizar o bloqueio, eu acabo impedindo que a bola venha para a minha quadra, e consigo fazer isso várias vezes. E esse processo vai diferenciando o bom executante daquele que está aprendendo ainda a executar a tarefa, ou que tem pouca experiência
no desenvolvimento da habilidade motora. Então, a habilidade motora é considerado como uma tarefa em que o indivíduo executa essa tarefa, independentemente da qualidade, mas executando a tarefa. Porém, vai ter um segundo momento em que a gente vai perceber na execução dessa tarefa se a pessoa é um excelente executante, um executante mediano ou um executante que ainda está aprendendo as qualidades do movimento e não consegue realizar a tarefa com o nível que se esperava. Então, esse tipo de execução da tarefa vai implicar o nível de habilidade motora que o indivíduo pode vir a possuir. Existem algumas situações que caracterizam a construção das habilidades motoras nos seus desdobramentos. Nós temos diferentes formas de caracterizar a estrutura de habilidade motora. Aqui a gente vai falar para vocês de 3 tipos de habilidades classificadas pela organização da tarefa. O que quer dizer? De acordo com o tipo de movimento, algumas habilidades permitem que mais condição motora seja aplicada para a realização dessa atividade e outras limitam o grau de atividade motora para a boa execução da tarefa, que exige por parte do executante muito mais treinamento, dedicação para um resultado mais adequado possível. Então, dentro da organização da tarefa, a primeira habilidade é chamada de habilidade discreta. A habilidade discreta é uma habilidade breve com duração e início. Duração, início, fim bem definido. Então, a característica da habilidade discreta, você vê o segmento dessa habilidade. Então, o início e fim bem definido e a ação é breve na sua construção. Isso está implicado em diferentes esportes a partir de ações que o indivíduo vai executar para conseguir o melhor resultado possível. Um exemplo, arremessar um dardo. Então, quando nós observamos uma pessoa arremessando um dardo no alvo, ao fazer o arremesso, a ação motora tem início, a gente vê o indivíduo segurando o dardo, o arremesso e o fim, que é acertar o alvo. Início e fim bem definido. Essa é uma ação breve, curto espaço de tempo. Também a gente poderia ter outro exemplo, o saque no vôlei. Então, a pessoa, quando vai fazer o saque, a habilidade tem um início e fim bem definido e é uma habilidade breve, discreta. O arremesso no basquete. Então, o indivíduo vai fazer o arremesso, tem um início de habilidade bem definido, fim bem definido, tempo breve. A cobrança de um pênalti. Então, o atleta coloca a bola ali na marca do pênalti e faz a cobrança. Início bem definido, fim bem definido, ação é breve. Então, a gente pode dizer que os esportes contêm, na organização de suas tarefas, todo um processo de habilidades discretas. Então, várias habilidades discretas sendo abordadas num conjunto de movimentos que o indivíduo realiza. Do outro lado, nós temos as chamadas habilidades seriadas. Essas habilidades seriadas, elas se caracterizam por movimentos segmentados. Esses movimentos segmentados significa que para executar a tarefa com adequação, o indivíduo tem que seguir passos. O exemplo de escovar os dentes. Então, o indivíduo tem que colocar a pasta na escova, o indivíduo tem que escovar os dentes, seguindo uma ordem adequada. Essa ordem adequada significa escovar os dentes dos fundos, em primeiro plano, na frente, na parte da frente, na parte de trás. Posteriormente, escovar todos os dentes superiores na parte de trás, os inferiores na parte de trás, e terminar a escovação com os dentes, limpando os dentes superiores da frente e os dentes inferiores da frente. Esse processo gira em torno de 5 minutos. Então, uma boa escovação seria em torno de 5 minutos, em que o indivíduo vai apresentar todo um processo de habilidade seriada. E essa habilidade seriada tem como característica a sequência de movimentos. E essa sequência leva em conta uma ordem. O que eu faço em primeiro plano, em segundo plano, em terceiro plano, em quarto plano e assim por diante, para ter uma boa adequação em termos
da tarefa motora. Então, habilidade seriada significa os passos que eu devo seguir para realizar um movimento. E que se eu quebrar a sequência desses movimentos, eu fragilizo a qualidade da habilidade motora. Que quer dizer, né, faz parte dos treinamentos. Então, quem de vocês já acompanhou treinamentos, nos treinamentos a gente tem que seguir um determinado roteiro para podermos caracterizar a execução de modo adequado de uma habilidade motora. Então, aquilo que se treina, depois é aplicado na prática regular do indivíduo. Essa habilidade motora, ela envolve habilidades discretas. Então, para a realização da habilidade seriada, várias habilidades discretas estão sendo aplicadas. Então, habilidade secreta com início e fim bem definido, tempo curto, vai se associar a outra habilidade discreta, com início e fim bem definido, e assim por diante, e o conjunto dessas habilidades discretas vão compor a chamada habilidade seriada. E essa habilidade seriada vai dando qualidade para o exercício do movimento por parte dos indivíduos, sem que eles rompam a sequência. Qualquer alteração na sequência fragiliza a qualidade do movimento. Uma terceira habilidade caracterizada pela organização da tarefa é chamada de habilidade contínua. Então, a habilidade contínua, ela é uma habilidade em que o indivíduo está fazendo movimentos de modo frequente, e um exemplo, né, que a gente tem mais típico da habilidade correlacionada à organização da tarefa, a habilidade seriada, ela vai se sistematizando e se organizando de um modo em que a gente tem dificuldades de compreender quando começa a habilidade e quando ela termina. Então, o exemplo, né, a gente chega numa competição de atletas na piscina, a gente olha o pessoal nadando, a gente não observou o início de quando começou. Então, a gente vê os atletas nadando para um lado, nadando para o outro, nadando para um lado, nadando para o outro. Então, a gente não tem a noção, né, inicialmente, né, de quanto tempo o pessoal vai nadar, que tipo de natação eles estão fazendo, que tipo de competição eles estão fazendo, e a característica da habilidade contínua é ser repetitiva. Então, é um movimento que se repete de modo frequente. É claro que na natação, quando o indivíduo salta na piscina e encerra, ele está fazendo uso da habilidade discreta. Quando ele está nadando, ele está aplicando a habilidade seriada, que envolve, né, como fazer a natação batendo os pés, como fazer os movimentos de braços e o controle da respiração. Então, ele tem que fazer algo segmentado. Se ele não fizer de modo segmentado, ele pode perder a qualidade ali da execução da habilidade motora. E, ao mesmo tempo, ele tem a habilidade contínua, que quer dizer, nas tarefas motoras que a gente vai realizar, praticamente todas elas vão conter os três tipos de habilidades: habilidade discreta, habilidade seriada e habilidade contínua. O elemento central que a gente deve valorizar é que o treinamento dessas habilidades específicas é que vai dando maior qualidade na performance dos atletas, ou seja, ou do aprendiz de cada um dos esportes. Então, o que faz o treinador, o professor? Ele vai orientando, dividindo cada aspecto a ser treinado. Vai se trabalhar treinamento só de habilidade discreta, habilidade trabalhar a habilidade seriada e trabalhar a habilidade contínua. Então, esses movimentos, né, à medida que são trabalhados, vão dando para a execução da tarefa uma melhor condição de habilidade, de desempenho e de qualidade técnica que o atleta possa vir a ter. E essa qualidade técnica vai se associando a um melhor rendimento quanto maior a dedicação ao treinamento por parte do atleta. Aqui a gente tem outro tipo de classificação das habilidades motoras, e essa classificação ela envolve aspectos motores e cognitivos. Então, o aspecto motor é a execução do movimento propriamente dito. O aspecto cognitivo é o indivíduo pensando sobre a execução do movimento. E a partir dali, né, como que ele vai caracterizar uma boa ação motora. A ação motora não está separada da condição mental, cognitiva. E a condição cognitiva também não está separada da condição motora. São elementos que no estudo se pode fazer a investigação de modo separado,
mas que na execução das tarefas motoras, o indivíduo, né, que está treinando sua habilidade, ele tem que executar o movimento e pensar no movimento que está executando, para que tenha qualidade no nível de rendimento. Então, o primeiro elemento, né, a habilidade motora, ela envolve todo um processo de qualidade da execução de uma tarefa por parte do indivíduo, em que não se tem como ênfase principal os aspectos perceptivos e de tomada de decisão. O que quer dizer? O indivíduo tem que executar a tarefa no modo como ele aprendeu. Então, o exemplo aí, salto em altura. No salto em altura, o atleta, ele treinou exaustivamente, ele parou em vários momentos, ele treinou habilidade discreta, seriada, habilidade contínua, parou para pensar no modo como executar a tarefa, a qualidade da tarefa, porém, quando ele se posiciona para fazer um movimento de salto em altura, ali o que vai predominar é a qualidade do movimento que ele possui. Se ele ficar dando espaço para questões perceptivas que lhe chamem a atenção, ele pode perder o foco e não conseguir executar a tarefa de modo adequado como se esperaria. E o atleta, a partir do momento que ele vai em frente, ele não tem que parar para pensar se deve ou não fazer um movimento desse ou daquele jeito. Quando ele toma a ação, a tarefa já foi definida como deve ser feita. Então, o atleta já tem que estar preparado psicologicamente, cognitivamente, para a execução da tarefa. E não ter espaço para avaliar se aquela tarefa pode ser feita desse jeito ou de outro modo, mas sim de um modo já previamente definido no treinamento. Então, no treinamento vai se destacar todo o processo de habilidade motora por parte do atleta correlacionada à cognitiva. Na execução da tarefa, tem que valorizar-se a qualidade do movimento com as decisões já tomadas e pensadas. Em relação também à habilidade motora e cognitiva, na sua importância e o relacionamento desses elementos, nós temos a habilidade chamada de habilidade cognitiva. A habilidade cognitiva tem por base fazer com que o indivíduo pense sobre a execução da tarefa motora e da qualidade da tarefa motora, como ela pode vir a ser desdobrada. Então, na execução da tarefa motora, o indivíduo se dedica à qualidade do movimento, e na execução da habilidade cognitiva, o indivíduo valoriza a estratégia, a tática que foi pensada na hora de realizar sua ação motora. Então, nesse caso, né, de habilidade cognitiva, a prática esportiva, ela ressalta que o indivíduo tem que parar, pensar, analisar antes de tomar uma decisão em conformidade com aquilo que ele está treinando, se preparando e assim por diante. Um exemplo, né, o jogo de xadrez. O jogo de xadrez é um esporte, embora muitos não considerem, mas ele é um esporte porque o atleta, o jogador, ele tem que ter preparo físico, ele tem que ter resistência e ele tem que ter equilíbrio na ação dos movimentos para poder agir de modo adequado. Porém, né, a ênfase que se tem é pensar constantemente no movimento. Então, o atleta do xadrez, e quem já jogou xadrez aí sabe muito bem, que você não pode tocar uma peça e depois mudar, né? Então, por exemplo, eu quero movimentar o peão. Eu impulsivamente ponho a mão no peão, vou fazer o movimento e volto atrás. Se eu toquei o peão, eu tenho que fazer o movimento com o peão. A ênfase se dá em olhar o jogo, parar e pensar. E pensando, analisar como eu posso fazer a melhor jogada possível. A gente pode dizer, né, que embora, quando se pensa nas habilidades vinculadas a elementos motores e cognitivos como elementos separados, mas a gente tem que entender que eles trabalham em conjunto. E à medida que, para o estudo didático, a gente pode dizer, né, didaticamente a gente estuda, né, habilidade motora e habilidade cognitiva. Mas na execução de toda a tarefa, independentemente da tarefa, seja lá o salto com vara, seja o jogo com xadrez, o indivíduo ele tem que pensar no movimento. E ele tem que pensar na qualidade do jogo que ele quer realizar, bem como ele tem que estudar o adversário para poder propor um jogo em conformidade como o adversário vem a jogar. E com isso, né,
o atleta, né, ele tem que diferenciar toda a sua condição em conformidade com o adversário que ele enfrenta. Um esporte em que se faz isso com muita frequência é o tênis. Então, no tênis, né, os atletas já têm toda uma condição de preparo cognitivo, além do treinamento motor, que vai se adaptando em conformidade com o adversário, para trazer novidades e, com isso, né, fazer com que o atleta se saia bem num jogo, numa competição, ganhe destaque pela qualidade técnica do movimento e pela qualidade estratégica de pensar o jogo e assim por diante, né? Em alguns esportes, né, que a gente observa de modo geral, né, muitas vezes o pessoal não tem essa condição de trabalhar a estratégia, a tática de jogo em conformidade com o adversário. E sim, né, tem um determinado padrão e só joga naquele modelo, né, aquele modelo que é ensaiado no treinamento. Porém, né, aliar habilidade motora e cognitiva é pensar em diferentes alternativas, tanto motoras quanto cognitivas, para uma boa execução de habilidade motora e, com isso, né, ter o desempenho, a performance com qualidade. Também, né, além desses dois modelos de habilidades, né, vinculados ao aspecto motor e cognitivo, nós podemos destacar outros modelos de habilidades que vão se constituindo na própria elaboração de tarefa por parte de um atleta, por parte de um treinador, por parte, né, de um professor que vai orientar de modo qualitativo a boa execução da tarefa motora, a boa execução de um determinado resultado por parte daquele que vai ter uma determinada ação motora ou a qualidade de uma determinada ação motora. Então a gente chama, né, de previsibilidade ambiental em conformidade com o tipo de habilidade que a pessoa possa vir a realizar, a tarefa motora. Previsibilidade ambiental significa que existem esportes que dão aos atletas toda uma condição de fazer muitos movimentos, os movimentos mais diversos, bem como existem esportes em que os indivíduos são limitados a uma mínima quantidade de movimentos, que exige na ação motora mínima um alto índice de criatividade, que dificulta toda a qualidade da execução de uma determinada tarefa. Aqui nós estamos vendo atletas do futebol que fazem uma jogada aqui ensaiada a princípio, né, que não é uma ação usual. Então, regularmente a gente não vê os atletas fazendo esse tipo de jogada. Esse tipo de habilidade é chamado de habilidade aberta. A habilidade aberta se caracteriza por um ambiente onde os atletas podem fazer as jogadas mais amplas possíveis, revelando um alto grau de imprevisibilidade. Então, no modelo ali que a gente observa, né, de cobrança de falta, os atletas eles poderiam chutar direto ao gol, sem ficarem ali os 6 atletas, um do lado do outro, poderia ter só um atleta, poderiam ter 2 atletas e um atleta tocar para o outro atleta, poderiam fazer uma jogada em que o atleta que está à direita corre em direção à barreira ali, para receber a bola e os atletas toquem para ele. O lance poderia ser um lance direto, como foi, poderia ser um lance em 2 toques, poderia se tocar para o lado, voltar, e assim por diante. Ou seja, a decisão que os atletas vêm a tomar são muito amplas. Então, o que se diz, né, que no nível de habilidade aberta, a pessoa pode fazer movimentos de tal modo que são aceitos nessa prática esportiva. E o futebol é o maior exemplo de habilidade aberta. Por exemplo, a gente pode pegar a bola, um atleta, né, pega a bola e fica com a bola o tempo todo, né, durante os 90 minutos, né, os 45 primeiros minutos e depois no segundo tempo também. Se nenhum outro atleta for tirar a bola dele. Então o atleta pode ficar na meia-lua de campo, né, o jogo inteiro ali, indo para lá e para cá, se nenhum outro atleta for tentar tirar a bola dele. Os movimentos, né, são movimentos muito amplos, né, e podem variar de uma forma significativa, né. Muitas vezes, o atleta no futebol, né, ele vai tocar a bola para um atleta do lado, o atleta adversário corta a bola, que volta para esse atleta, e esse atleta decide driblar, né. Então ele ia tocar a bola, acidentalmente a bola sobrou novamente para ele,
e ele dribla 3, 4 atletas e faz o gol, né? Então, não foi uma jogada previsível, né? Então, o atleta não disse, eu vou jogar a bola do outro lado, vai bater no atleta adversário, vai sobrar para mim, eu vou driblar 5 atletas e vou fazer o gol. Então, muitas coisas ocorrem ao acaso. E ocorrendo ao acaso, né, a gente tem a imprevisibilidade do próprio futebol, né, em que uma equipe mais fraca pode ganhar de uma mais forte, dependendo do nível de dedicação que os atletas venham a ter. Um outro tipo de habilidade também relacionada à previsibilidade ambiental está relacionada a atividades motoras em que os indivíduos têm um limite de tempo de ação muito maior e muito mais intenso. Isso é denominado de habilidade fechada. Na habilidade fechada, né, se a gente pega o exemplo da ginástica olímpica, a característica é que o atleta ou a atleta tem que fazer um determinado movimento dentro do que é esperado para aquele movimento, seja em termos de tempo, seja em termos de execução do movimento. Então, um atleta, né, que vai fazer um salto no cavalo, ele tem que avisar antes qual movimento ele vai fazer, qual o nível de complexidade do movimento, e tem que executar o movimento que ele disse que faria, no nível de complexidade que foi apresentado. E o atleta tem que ser criativo. Quando o atleta, né, vai fazer os movimentos no tablado, né, como esses movimentos que a gente observa agora, o atleta, ele tem um conjunto de movimentos que devem ser feitos, são obrigatórios, e tem um tempo específico para a execução desse movimento. A mesma coisa nas argolas, a mesma coisa na trave, e assim por diante. Ou seja, o atleta não pode ir além do tempo específico e ele não pode criar movimentos que não estejam previstos para a execução. E ele tem que ser criativo. Então, a dificuldade de ser criativo em uma atividade que tem movimentos que predominam na sua condição de habilidade fechada. Então, a gente diz que é muito mais difícil ser criativo na execução de habilidades fechadas, mas o atleta acaba sendo muito criativo quando ele rompe com a situação ali das técnicas a serem aplicadas, trazendo uma qualidade maior ao movimento. Então, o indivíduo, né, tem que trazer elementos que ampliem a própria dinâmica do movimento que deve ser feito, sem fazer um movimento diferente. Então, exercícios com habilidade fechada, atividades motoras, são muito difíceis, né, pela exigência da tarefa. Na habilidade aberta, se torna mais flexível a própria condição do movimento. Os esportes, né, de modo geral, acabam carregando situações híbridas, como, por exemplo, o vôlei. Né? No vôlei tem um aspecto fechado, né? A gente só pode dar 3 toques. Mas tem uma dinâmica de jogo que permite aos atletas mudarem. Né? Ou seja, um atleta na direita pode cortar, na esquerda pode cortar. Se o levantador não está posicionado adequadamente, um outro atleta pode fazer o posicionamento, mas o vôlei tem uma característica mais fechada do que aberta. Se a gente pegar o basquete, né, o basquete ele já tem uma característica maior de habilidade aberta do que fechada, mas tem um tempo ali controlando os atletas para a execução da tarefa motora. Quando a equipe vai à quadra adversária, ela não pode retornar, ela tem que ficar no ataque. Ou seja, aparecem habilidades, porque qualquer atleta pode fazer o arremesso, os atletas podem ficar batendo bola, apresenta um pouco de habilidade aberta, mais do que habilidade fechada. Então, boa parte dos esportes tem características híbridas, indo mais para a habilidade fechada, mais para a habilidade aberta. Mas, de modo mais específico, a ginástica é a habilidade fechada. E o futebol, habilidade aberta. São os extremos, digamos assim, da previsibilidade que o indivíduo possa vir a ter em termos de uma execução de tarefa motora. Nós temos também algo denominado de proficiência. Proficiência significa domínio, e esse domínio na execução da tarefa motora, que quer dizer, né, que o indivíduo, quando vai executar, apresenta um alto índice de qualidade técnica. E esse alto índice de qualidade técnica vai implicar, né,
numa resposta de performance em habilidade muito significativa. Essa proficiência, né, que é essa qualidade na execução da tarefa motora, ela pode ser caracterizada também de diferentes modos, né? Um elemento primeiro é chamado de máxima certeza de alcance de meta, que quer dizer, quando o atleta faz seus treinamentos, ele vai treinando cada vez mais para que a cada movimento executado, de 10 movimentos, né, como o arremesso à cesta, se tenha 10 respostas adequadas, que quer dizer, os 10 movimentos em direção à cesta serão cesta. E esse processo de máxima certeza vai se dar no treinamento. Quanto mais o indivíduo for treinando regularmente, mais ele vai melhorando a qualidade do exercício para atingir o objetivo, atingir a meta, e atingir essa meta com qualidade. Então, se define como a pessoa que treina regularmente para que tenha um nível de ação habilidosa que implique na boa execução da tarefa motora. E boa execução da tarefa motora significa o indivíduo arremessa e acerta. Não o indivíduo faz o arremesso e fica aguardando para ver o que acontece, né? No arremesso, o indivíduo já vai ter a certeza de que alcançou o resultado esperado. Por exemplo, né, no basquete, nos Estados Unidos, os atletas, né, treinam regularmente o arremesso da linha de 3 pontos. E à medida que o atleta, né, se afasta 1 metro do atleta adversário, o arremesso, né, da linha de 3 pontos ali, basicamente é certeiro, né? Ou seja, quanto mais se acerta esse arremesso, maior a possibilidade de ganho da equipe, né, que está fazendo, e dos atletas, né, com a equipe, né, fazendo os arremessos, que é uma condição de treinamento regular. Se a marcação for um pouquinho além, o atleta também treina para fazer de mais longe. Então, se não é da linha de 3, né, começa a se treinar da linha de 4, de 5 metros, para tentar ao máximo de qualidade possível, né? E com isso, né, vai se trabalhando, né, todo um índice de estratégia de jogo, de tática de jogo, para que a habilidade seja executada da melhor maneira possível. Máxima certeza de alcance de meta em qualquer tipo de atividade significa treinamento. Quanto maior o índice de treinamento, mais ocorre a qualidade na execução da tarefa motora. Também, falando em proficiência, em nível de domínio da performance motora, existe uma outra relação que busca qualidade na execução da tarefa, que tem a peculiaridade de um esporte diferente, como a gente pode observar aqui, né, na luta de boxe, mas vale para a luta de boxe, vale para a luta livre, MMA e assim por diante, né, os diferentes tipos de lutas que vão se constituindo como atividade esportiva. Aqui, né, quando se fala mínimo gasto de energia, é a perspectiva de que o atleta, durante a execução da atividade motora, ele pensa como que ele vai desempenhar toda a atividade. Então, por exemplo, numa luta, né, pode ter 5 rounds, no boxe, tradicionalmente, se tinha 10 rounds, o atleta tem que estar preparado para lutar os 10 rounds, ou lutar os 5 rounds, de modo adequado. Então, ele tem que ter todo um equilíbrio, e para isso ele não pode ser afoito, não pode gastar toda a sua energia num primeiro round, sendo que no segundo, terceiro pode faltar essa energia e isso vai minando a qualidade técnica. Então o atleta, ele ao mesmo tempo tem que buscar o máximo de certeza de alcance de meta com o mínimo gasto de energia possível. Um triatleta, por exemplo, que vai fazer a natação, vai fazer o ciclismo e depois vai fazer a corrida, ele não pode gastar toda a sua energia em termos de performance na natação. Pois posteriormente vai faltar energia e força, vigor no desempenho com o ciclismo e depois com a corrida. A característica é que o atleta tem que saber dosar todo o seu nível de energia para que gaste o mínimo possível e consiga realizar a tarefa com a maior qualidade, o melhor desempenho possível, tanto na natação, no ciclismo, quanto na corrida de rua, por exemplo. E um terceiro elemento também relacionado
a esse domínio, essa proficiência de técnicas de habilidade, está relacionada à condição do indivíduo trabalhar de modo adequado em atividades esportivas que envolvem o tempo. Então, você tem que percorrer um determinado percurso dentro de um tempo mínimo de movimento, ou um tempo que exija, né, a condução da tarefa. No caso, né, da natação, do ciclismo, quanto mais o indivíduo cumprir a tarefa com movimentos precisos, né, que impliquem num gasto de energia menor, um nível de precisão maior, isso vai fazendo com que, ao diminuir o tempo na execução da tarefa, o indivíduo termine antes. Então, na natação, ele precisa fazer o mais rápido possível todos os movimentos para que no final ele chegue em primeiro, segundo, terceiro e assim por diante. No ciclismo também, quanto mais intensa for a pedalada que o atleta venha a dar, mais ele vai ter chance de terminar a tarefa que ele iniciou. Vale também para a corrida de rua, né? O atleta, quanto mais rápido ele for, né, ou corrida nas pistas, né, mais ele vai conseguir ter o alcance de meta estipulado, porque ele vai fazer os movimentos diminuindo o tempo para a execução da tarefa. O mais rápido possível ele está executando a tarefa. E deve-se levar em conta sempre esses três elementos, né? Para que o indivíduo mantenha o nível de performance e de adequação na tarefa motora. Quanto melhor o nível que o indivíduo venha a apresentar naquilo que ele executa como tarefa, mais ele vai ganhando em qualidade. Então, proficiência quer dizer domínio. Então, o indivíduo domina o esporte que ele pratica. E nesse domínio, o que ele tem? Tem que ter máxima certeza de alcance de meta, que é o treinamento que vai exigindo toda a qualidade de desempenho, mínimo de gasto de energia, aprender a dosar o quanto de desgaste físico ele possa vir a ter na execução da tarefa, para que ele faça a tarefa como um todo. E o terceiro elemento, né, está relacionado à condição de tempo de movimento mínimo, que quer dizer, né, ele vai reduzindo o tempo porque aumenta a velocidade e alcança, né, antes dos demais aquilo que ele visa, né, aquilo que ele busca caracterizar para o bom nível de qualidade de movimento, ou seja, o indivíduo vai tendo maior precisão, melhor execução e maior qualidade na tarefa motora que ele está realizando. A performance motora, né? Então, performance, como eu falei para vocês, né, significa desempenho em português, né? E quando a gente pensa em desempenho, significa que esse desempenho só vai se efetivar a partir da qualidade da aprendizagem motora, que envolve o treinamento. Quanto mais o indivíduo se dedica à aprendizagem motora, mais ele vai melhorar o seu índice e sua qualidade de rendimento. E esse processo não deve ser um processo que começa, para, mas é um processo que tem que ser contínuo, ou seja, o indivíduo começou a atividade esportiva, deve manter-se em atividade esportiva o máximo de tempo possível, ao longo de toda a vida, e não num determinado período da vida. Então vocês devem acompanhar aí que muitas vezes os atletas tinham uma vida de treinamento regular, e quando eles se aposentam do esporte, eles abandonam toda e qualquer característica de treinamento. E com isso, né, vão perdendo toda a forma física que conquistaram, né, a partir de um treinamento bastante intenso ao longo da vida. O recomendável seria, né, que os atletas continuassem fazendo atividade física para manter um equilíbrio de modo adequado. Enfim, né, mas isso não é algo tão regular para os atletas e para as pessoas que frequentam academias ou que fazem esportes. Muitas vezes isso não se torna uma busca constante e os indivíduos acabam perdendo o seu nível, né, de performance, de desempenho motor. Então, como que se define a performance motora? Se define como uma tentativa que o indivíduo frequentemente tem de produzir uma ação voluntária. Tentativa se diz porque muitas vezes o indivíduo começa uma ação motora e depois ele sente as dificuldades da tarefa motora e passa a não dar continuidade a ela. Quando o indivíduo insiste na ação motora, ele vai melhorando o seu índice de performance
E com isso, vai cada vez mais tendo um maior potencial em termos de aprender novos movimentos, fazer com que máxima certeza de alcance de meta aconteça, que ele reduza o tempo de realização de tarefa motora e que o indivíduo consiga uma execução que lhe dê equilíbrio com o mínimo gasto de energia possível, né? Também vale salientar que na execução de uma atividade motora, né, buscando um nível de desempenho adequado, de performance adequado, existem fatores que se interpõem em relação à execução da tarefa motora por parte do indivíduo, que pode muitas vezes fazer com que o indivíduo não se mantenha no treinamento, na execução da atividade motora como deveria. Os fatores são motivação, fadiga e condição física. Motivação, o que quer dizer motivação, né? Nós, no nosso dia a dia, tem situações que a gente diz, estou mais motivado para isso, menos motivado para aquilo, e assim por diante. Quando se pensa em treinamento, a característica é de que, se o indivíduo faz um determinado esporte, ele tem que estar motivado no dia que está calor, no dia que está frio, no dia que está chovendo, no dia que o sol é escaldante. Ou seja, ele tem que estar motivado frequentemente para manter o nível de performance motora. E esse é um processo de trabalho psicológico, em que o atleta tem que se orientar para aquilo que ele venha a desejar. Eu quero ser um excelente atleta? Quero. Então tenho que me motivar, me envolver e me dedicar à tarefa motora. Uma pessoa que diz que não é um atleta, mas diz assim, eu tenho um objetivo, perder peso. Como que eu tenho que caracterizar, né? Eu tenho que estar motivado a qualquer dia, em qualquer momento, em qualquer situação, e à medida que eu for caracterizado, né, com essa ideia de perder peso e continuar com a tarefa motora, eu vou reduzindo, eu vou melhorando e vou tendo uma melhor condição. A fadiga está relacionada ao cansaço físico, cansaço mental, que é bastante comum, principalmente quando a gente inicia uma atividade motora, o indivíduo, pelas dificuldades iniciais, né, pode sentir fisicamente a tarefa, pode ter um desgaste psíquico no sentido, ai meu Deus, será que eu consigo dar continuidade à tarefa motora? E esse processo pode levar a uma fragilidade do indivíduo na continuidade. Aqui, né, o indivíduo ele tem que estar se percebendo, né, como por exemplo, né, o cansaço físico e mental tem como origem uma má alimentação, o cansaço, a fadiga está relacionada a outros problemas que interferem na própria condição do treinamento. Então o indivíduo tem que buscar respostas que possam auxiliar na continuidade do treinamento, né, e o indivíduo buscar toda uma condição de desempenho adequado. E a condição física pode ser tanto numa situação, né, que faz um ano que eu não treino, então começar a treinar é toda uma dificuldade, então muitas vezes eu abro mão para não enfrentar essa dificuldade. Pode ser uma lesão que o atleta tenha sofrido, né, sofri uma lesão e essa lesão me deixou parado por 3 meses. E com isso, né, pensar em começar tudo de novo, né, isso pode afetar psicologicamente o indivíduo e o rendimento que ele tinha anteriormente não vai aparecer no mesmo nível por ter ficado parado, por exemplo, 3 meses. Então a performance motora é a condição do indivíduo ter uma ação voluntária em que ele busque superar constantemente, né, situações que possam ser desmotivantes, que gerem cansaços físico e mental, ou que o indivíduo esteja numa condição física não tão boa, mas ele tem que ter persistência, é a persistência que faz com que a qualidade motora venha a surgir no desempenho do atleta, né? E com isso ele ganha em qualidade no movimento que ele está realizando. No processo de aprendizagem motora, existem alguns estágios, e esses estágios vão se caracterizando em acordo com o nível de treinamento e em acordo com os contatos que a pessoa vem a ter com a prática esportiva. O que a gente considera, né? Se o atleta faz há muito tempo a atividade motora, ele tem um nível de aprendizagem. Se o atleta está começando a atividade motora, o nível da aprendizagem é outro.
Isso vale também para as pessoas que gostam de praticar esportes, né, que não são atletas. Quem pratica com maior regularidade apresenta um nível técnico melhor do que a pessoa que pratica de modo eventual. Então, os estágios de performance motora e aprendizagem são divididos dos seguintes modos. Um estágio chamado de cognitivo, que está relacionado à condição de tentativa e erro. Quer dizer, eu estou fazendo um movimento que ainda não conheço de modo adequado, as pessoas me orientam, eu faço, a tendência é que ao tentar fazer do modo como foi orientado, eu não consiga ter essa execução e cometa o erro. Então, estou pela primeira vez fazendo um movimento que eu desconhecia. Ao fazer o movimento, eu tento fazer o movimento, cometo o erro. Entra o aspecto verbal motor. O verbal motor é alguém diz, não é desse jeito que é para fazer, faça desse jeito aqui. E a pessoa explica novamente e faz o movimento, que é a ideia do movimento. Então a pessoa faz lá o movimento para nós e a gente vai, na nossa mentalização, falar como que ele fez o movimento. Ele primeiro fez isso, aquilo, aquele outro. E eu vou produzindo essa ideia do movimento quando ouço na minha cabeça o que a pessoa disse e tento replicar o movimento que eu vi. E isso vai exigir, por parte do indivíduo, coordenação. Então, nesse primeiro momento, né, nos estágios de performance e aprendizagem, no nível cognitivo, a característica é de como eu penso no movimento, a tendência é de cometer mais erros do que acertos. Na continuidade, à medida que eu vou fazendo o movimento, eu começo a ter o acerto do movimento, que é o nível associativo. Isso implica que, ao realizar a tarefa motora, eu já tenho a noção da tarefa. Eu sei como ela deve ser feita e sei como ela pode ser feita de modo equivocado. Eu mantenho a ideia do movimento e a coordenação se amplia, ou seja, eu começo a associar aquele movimento que eu pensei com o movimento que está sendo ensinado para mim. E passo a ter, na execução de todo o processo de aprendizagem motora, mais acertos do que erro. E por último, né, nesses 3 níveis, né, que se constroem, surge um nível chamado de autônomo. No nível autônomo, a gente já consegue ser criativo e, ao mesmo tempo, né, realizar a tarefa com um domínio muito maior. Então, no nível autônomo, se surge um problema novo, por ter trabalhado as questões de tentativa e erro, ter começado a acertar mais do que errar na ação motora, quando eu me deparo com um problema novo, eu tendo a pensar de modo qualitativo. E isso vai fazendo com que eu assuma o controle da execução da tarefa motora. Vai fazendo com que eu tenha mais qualidade na execução da tarefa do que erros. E nesse nível de autonomia é que se destaca a qualidade do atleta. Então aquele atleta que a gente diz assim, um atleta perfeito, um atleta que tem uma qualidade técnica fantástica, ou mesmo, né, alguém amador, né, que faça atividade motora regularmente, esse nível autônomo é o que destaca de modo qualitativo quem tem boa habilidade motora daquele que não tem o mesmo nível de habilidade motora. Então, o nível autônomo é o nível que vai se ampliando cada vez mais à medida que o sujeito vai praticando atividade motora com regularidade. E essa prática regular vai dando todo um nível de domínio cada vez maior ao indivíduo. Também, alguns outros elementos são caracterizados em termos da construção da performance motora, que são denominados, né, de performance motora associadas, que quer dizer, né, cria-se uma relação dos movimentos, né, para que o indivíduo atinja aquele nível de autonomia, aquele nível de dominar a tarefa com qualidade. Então, nós temos 2 elementos que perfazem essas características associadas do desempenho motor. Então, o primeiro, né, é chamado de aprendizagem inicial. A aprendizagem inicial, ela se caracteriza pelo contato que o indivíduo vem a ter num primeiro momento com a prática esportiva que ele desconhece. É o nível cognitivo. Nesse processo de nível cognitivo, pegando o exemplo o basquete, né, digamos, nunca joguei basquete. E as pessoas me passam a bola de basquete. Então, eu vou tentar bater a bola, a tendência, né,
é que eu seja mais rígido, que eu fique parado, batendo a bola me escapa, e eu vou tentando ir atrás da bola. Não sou eu que domino a bola passa a me dominar. O meu nível de imprecisão é maior, porque eu vou batendo a bola, posso bater a bola no meu pé, a bola pode escapar da minha mão. O nível de ação com a bola é inconsistente, porque eu estou batendo ali, ela vai para um lado, vai para o outro. E se alguém diz, me passe a bola agora, né? O meu nível de execução da tarefa, né, quando alguém pede a bola, é lento. Ou seja, na aprendizagem inicial, né, e todos nós passamos por aprendizagem inicial em diferentes tarefas motoras, a gente tem grandes dificuldades para entender a lógica. Por isso que é um processo cognitivo. E esse processo cognitivo é tentativa e erro. A tendência é que a gente erre muito mais do que acerte, né? Até ter um equilíbrio em termos associativo. E depois, né, para a gente chegar no nível autônomo, a gente tem que trabalhar com a aprendizagem final. A aprendizagem final é o domínio que eu tenho dessa tarefa. Então, por exemplo, eu com a bola de basquete, né, num nível de aprendizagem final, eu estou batendo a bola olhando para pessoas, estou batendo a bola com a minha mão direita, olhando para o meu lado esquerdo. E eu tenho domínio com a bola. E se eu sair andando, olhando para o lado esquerdo, batendo a bola no meu lado direito, eu levo a bola comigo. A bola não tem autonomia, né, como ocorre na aprendizagem inicial. Na aprendizagem final, eu domino a bola. E eu posso fazer movimentos complexos com a bola, por quê? Porque eu estou fazendo o movimento com regularidade. Esse movimento, ele se torna autônomo. É um movimento automático, ele é preciso, consistente e fluente. Então, se alguém falar, me passe a bola, eu já pego a bola e lanço. E nem olho para a bola, né? Porque tem um domínio. Eu não paro para ficar pensando, né? O que eu estou fazendo com a bola? Onde que eu quero ir com a bola? Eu não fico no nível cognitivo, né? O que eu estou fazendo aqui com essa bola? Na aprendizagem final, eu vou para o nível autônomo. Eu estou pensando o que eu vou fazer com a bola. Então, se eu vou arremessar a cesta, se eu vou passar a alguém, se eu vou fazer um drible. Ou seja, na aprendizagem final, eu tenho o destaque da qualidade técnica. Na aprendizagem inicial, eu estou aprendendo ainda o beabá ali, que constitui a elaboração do movimento e a consistência que o movimento possa vir a ter, nos seus diferentes momentos, desdobramento e situações e assim por diante. Ter um nível de performance motora exige, por parte, né, de quem pratica atividade, toda uma regularidade de treinamento. Quanto maior a quantidade de treinamento, mais a gente faz com que as nossas capacidades se convertam em habilidades. E essas habilidades vão dando ganhos constantes a cada um de nós, à medida que a gente está ali trabalhando a tarefa motora. Existe um elemento chamado de aprendizagem implícita. Então, aprendizagem explícita significa eu estou ali treinando com a bola, treinando saltos, corridas, enfim, né? Estou treinando regularmente e estou sendo corrigido pelo treinador, pelo professor que está ali dizendo, é assim que faz o movimento, reveja o movimento, tem que trabalhar de outro modo com o movimento, né? Pegando o exemplo, né, nas corridas de rua, né, tem vários ex-alunos meus de educação física que trabalham na assessoria de pessoas que gostam de correr na rua. E ali na assessoria, né, ninguém é um atleta profissional, todo mundo atleta amador, e estão sendo orientados, né, como tem que fazer o treinamento, um treinamento adequado, de acordo com as possibilidades de cada indivíduo, para que a pessoa consiga, né, no mínimo, terminar a corrida, né, com uma boa condição de desempenho, né, condição técnica e assim por diante. Né. A aprendizagem implícita, ela se caracteriza como algo decorrente da aprendizagem regular. Porém, a pessoa começa a fazer determinados movimentos em que ela vai descobrindo caminhos, basicamente ali na ação motora. Então, o indivíduo, né, vai fazendo movimentos e à medida que ele vai fazendo movimentos, ele vai tendo a execução da melhor maneira possível da tarefa motora e vai encontrando caminhos que dão a esse indivíduo um caminho mais fácil, por exemplo, do que os caminhos que ele vê os outros fazendo. Mas é uma condição particular.
Então, quando o indivíduo chega no nível de autonomia, de aprendizagem final, ele começa a acrescentar elementos que na própria execução da tarefa ele fez e deu certo. E isso a gente chama de aprendizagem implícita. São ações que o próprio atleta vai realizando que se aplicam ao nível de treinamento que ele está tendo, né? Digamos, 10 atletas, os 10 estão fazendo o mesmo treinamento, mas os atletas vão vendo particularidades na sua própria condição de desempenho e de ação motora que agregam a qualidade na execução da tarefa que é orientada. Então, o treinamento quer um melhor desempenho. Os atletas treinando, cada um vai percebendo especificidades deles que dão uma maior qualidade, uma melhor agilidade, um melhor desempenho, um melhor domínio de técnica. Isso é denominado de aprendizagem implícita. Então, não significa que é uma aprendizagem que o indivíduo não percebeu. O que significa é que, pelo treinamento, o indivíduo começa a perceber que ele pode fazer com alguns detalhes um pouquinho diferente, melhorando o nível de qualidade técnica. No primeiro momento, a pessoa pode ter feito um movimento sem ter uma percepção. Mas quando ele fez o movimento, logo em seguida ele percebeu que ele fez de um detalhe diferente. E a pessoa adota esse processo de modo regular. E ao adotar de modo regular, se torna algo bastante comum. Certa vez eu vi uma declaração do Pelé, que ele dizia assim, que ele tentava driblar os adversários, tocar a bola para o seu companheiro, para pegar na frente, assim por diante. E num determinado jogo, ele foi tocar para o seu companheiro a bola, tocou, só que o zagueiro veio na direção e quando ele chutou, a bola bateu na canela do zagueiro e sobrou na direção dele. E sobrando na direção dele, ele foi em direção ao gol e fez o gol. Esse é um processo de aprendizagem implícita, porque depois ele começou a treinar tal situação. E esse treinamento significava, né, quando vinha o adversário, ele chutava a bola na direção do adversário para tabelar com ele, né, e ficar num lance diferente, né, uma qualidade técnica diferente, que envolve, né, todo o processo cognitivo, todo o processo motor, envolve os processos relacionados à aprendizagem inicial e envolvem os processos relacionados à aprendizagem final também. Na execução da tarefa motora, a gente pode observar, né, que exige por parte do atleta toda uma ordem de treinamento, preparo, organização, equilíbrio, que implique na execução o mais adequado de uma tarefa motora. E essa construção da abordagem, né, de uma abordagem equilibrada, ela deve ser vinculada a como que a gente quer estabelecer toda uma organização de performance, de ganho e de desempenho. Dentro desse processo, é necessário que a gente saiba caracterizar perguntas adequadas para que o desdobramento da performance motora ocorra da melhor maneira possível. Então, quando a gente pensa numa abordagem baseada em um problema, a gente tem que levantar algumas questões e 3 perguntas são essenciais para que o desdobramento da performance motora venha a ocorrer da melhor maneira possível. A primeira pergunta no treinamento, no preparo, né, dos atletas é: quem é a pessoa que quer tal tipo de treinamento? E essa pessoa, por que quer esse treinamento? Que quer dizer, né, que vai se buscar para a pessoa, dentro do desdobramento do treinamento e o que ela almeja com o treinamento, o melhor nível de desempenho de habilidade. Ou seja, se for um atleta profissional, de acordo com a modalidade esportiva que ele pratica. Se for um atleta amador, de acordo com o tipo de habilidade que ele quer desenvolver. E a característica de pensar a performance motora é perguntando-se à pessoa: por que você quer fazer esse esporte? O que você almeja com esse esporte? E à medida, né, que o profissional de educação física tem uma noção do que a pessoa espera do esporte, pode organizar toda uma planilha de trabalho, de treinamento, visando a performance motora, levando em consideração, né, que a pessoa
deve manter níveis de motivação, manter a superação, né, em relação à fadiga, o cansaço físico e mental, e saber trabalhar com as condições físicas que ele vem a ter, né, para se adequar adequadamente, se adequar à prática esportiva de um modo que se possa oferir dali desempenho, performance motora, qualidade na execução da tarefa. Quanto mais o indivíduo vai fazendo a tarefa, mais ganhos ele pode vir a ter, né? E uma abordagem também relacionada ao problema, ela pode estar relacionada à questão de qual tarefa deve ser verificada para o desempenho do atleta. Então, se a primeira pergunta é quem é a pessoa que deseja fazer o esporte e por que ela quer fazer o esporte, a segunda característica é quais são os elementos em termos de tarefa motora do esporte que a pessoa quer realizar que possa implicar numa melhor qualidade de desempenho, uma melhor qualidade de performance. Então, por exemplo, né, um atleta de tênis teria que se trabalhar, né, com ele frequentemente, né? Se você quer aprender tênis, jogar tênis, você tem que trabalhar, né, direção da bola e velocidade da bola. Esses são elementos básicos lá na aprendizagem inicial para que se tenha um domínio adequado na execução da tarefa, ou seja, eu tenho que ter uma percepção adequada para saber dosar tanto a direção da bola quanto a velocidade e conseguir um ponto, né, na quadra adversária. Esse é um processo de trabalho de aprendizagem inicial. Se for relacionada à tomada de decisão, pode-se trabalhar, né, com um goleiro a característica de defender um pênalti ou uma cobrança de falta. Ou seja, tem que trabalhar constantemente, né, o posicionamento do goleiro, né, de um modo que ele venha a dominar a técnica de como ele deve agir para poder defender de modo adequado. E tem que treinar com regularidade. O controle motor, que também pode ser trabalhado, né, está relacionada a como que o indivíduo pode chegar a um nível de execução melhor possível de uma tarefa a partir do treinamento. Então, o exemplo de um pianista, né? Se o pianista, né, quer tocar uma música clássica com perfeição, ele vai ter que reconhecer no começo, né, dessa aprendizagem inicial, né, o que são as teclas ali do piano, as diferenças entre as teclas brancas e pretas, saber os sons onde se encontram, né, cada nota musical, para poder ter um movimento equilibrado de aprendizagem final, que vai ocorrer lá na frente a partir da regularidade do treinamento. E esse treinamento vai dando toda uma dimensão ao indivíduo. Então, quem é a pessoa? Qual é a tarefa que ela pretende executar? E o processo de aprendizagem inicial vai se estruturando visando uma melhor possibilidade de desempenho, de performance por parte do indivíduo, seja um atleta profissional, seja um atleta amador. E a terceira pergunta que é importante é onde vai ser realizado todo o processo de treinamento. Esse onde está relacionado aos seguintes aspectos. O indivíduo vai fazer o treinamento num campo, numa quadra, num ginásio, na rua. O treinamento é só ele que vai estar no treinamento, vai ter outras pessoas treinando com ele. Onde a pessoa vai fazer o treinamento tem espectadores, não tem espectadores, ou seja, tem que se dimensionar, né? Um exemplo, a pessoa se sente envergonhada no ambiente público, então teria que se organizar o treinamento num espaço reservado. Tem pessoas que preferem treinar dentro da academia, tem outros que preferem treinar fora da academia. Então, cada indivíduo tem uma determinada peculiaridade. Se a gente pensar um atleta, a pessoa quer ser um atleta. Sendo um atleta, ela tem que se submeter ao local de treinamento. Então, ela vai ter que se submeter à forma como o treinamento é executado, seja em espaços com público, sem público, abertos ou fechados, para alcançar o seu nível de desempenho melhor possível, dele ou do grupo. Se for um atleta amador, alguém que gosta da atividade motora, aí se pode adaptar o local, em conformidade com as características, né, do indivíduo ou do grupo de indivíduos que fazem um determinado esporte, uma determinada maneira de treinamento. Mas é importante, pensando na condição de performance, de desempenho dos atletas,
que esses elementos sejam levados em consideração e que com isso se possa estabelecer um equilíbrio para o treinamento. Se o indivíduo quer alcançar um índice de performance motora, que quer dizer um desempenho melhor cada vez que ele pratica uma atividade motora, ele tem que se dedicar a todo o processo de treinamento. E cabe a quem orienta o treinamento levar em conta quem é a pessoa, a demanda, né, que vai envolver a própria prática do esporte e também, né, onde que esse esporte vai ser realizado, para que a pessoa possa atingir um bom nível, né, de condicionamento físico, de estabilidade física e de desempenho físico também. Dito isso, né, a gente vai fazer aqui com vocês uma tarefinha, que são 5 perguntas no quiz relacionado a esse conteúdo. Então vocês podem colocar lá no computador de vocês, no celular, né, entrar no joinmyquiz.com e colocar o código, né, 283705. Estão prontos para fazer isso? Ô, professor, manda aí no chat o link daí. Então, eu vou pegar aqui, ó. Eu até separei aqui, já para pôr lá para vocês. Então, estou colocando aqui. Então, Join My Quiz e o link. Deixa eu colocar de novo aqui. Agora sim. Join My Quiz e o código. Teve um que já entrou aqui nas perguntas. Quem entrou aqui foi o Thiago. Bem-vindo, Thiago. Boa noite para você. Boa noite. Professor. Oi, pode falar, enquanto o pessoal está... É uma questão né, que, tipo, que nem se falou que atletas do foco e tal, e que nem uma coisa que aconteceu, tipo, agora que repercutiu bastante, que seria a questão do estupro culposo. E sabemos que, tipo, dentro da educação física, tipo, já teve até alguns casos de assédio, de abuso. Certo. Como que a gente poderia pegar, motivar o atleta e mudar esse quadro do abuso? Do abuso. A característica é que a atividade física envolve, né, você movimentar o corpo das pessoas. Né? Então, vocês, né, vão trabalhar com o corpo, ó, acertar um movimento, ordenar um movimento, alongar a perna e assim por diante. Então, esse contato físico é um contato regular. Só que, ao mesmo tempo, né, esse contato físico tem que ser um contato respeitoso, né? Pois se está atuando, né, junto às pessoas para que elas tenham uma melhor condição física, mental, um melhor equilíbrio, e não deve ser algo invasivo, né? O primeiro dado, né, fundamental é que, como o profissional, né, pode ter um papel ali de importância, ser reconhecido e assim por diante, ele acaba perdendo a própria noção de que ele representa uma profissão. Ele representa um papel ali, e dentro desse papel ele tem que estar o máximo adequado possível. Né? A gente observou, né, por exemplo, pessoas que trabalham aí com aspectos de espiritualidade, né, que reúnem as pessoas, prometendo curas e depois se aproveitam, né, do corpo. O indivíduo está buscando saúde, tem uma doença, está desesperado, né, por isso que vai na busca desses milagreiros aí que não fazem milagre, né, e induzem as pessoas ao engano, ao erro, e se aproveitam ainda das pessoas, né, tornando-as frágeis, né, dentro daquilo que elas estão buscando um auxílio, etc. e tal. E nós, né, como profissionais, né, a gente tem que tratar as pessoas com maior respeito, levar em consideração aquilo que elas buscam, né, em termos de preparo, treinamento, etc. e tal, e não dar margem, né, como ocorreu, né, com o clube de ginástica olímpica lá em São Paulo, em que alguns atletas de destaque se aproveitavam dos outros, né, tanto fazendo brincadeiras em relação à cor de pele, em relação à sexualidade do indivíduo, né, e a gente tem que combater todo esse processo. As pessoas, né, seguem os caminhos que melhor
se adequam a cada um, né? As pessoas dizem, prefiro isso do que aquilo, prefiro fazer assim do que assado, e a gente tem que respeitar as pessoas, né? E esse assédio, né, não é só assédio sexual, é assédio moral também, que muitas vezes, né, são aplicados pela característica, né, eu sou fulano de tal, e sendo fulano de tal eu me imponho sobre vocês, né? E ao contrário, né, a gente tem que ter toda uma relação de respeito, né, que vá se constituindo do modo mais adequado possível, Lucas. Professor, e como preparar o atleta, tipo assim, o atleta ou Lucas, a não, bandeirinha, Thiago, né? Thiago, como desculpa. preparar, tipo, o atleta, assim, psicologicamente, ou a atleta psicologicamente, tipo, para enfrentar isso dentro, tipo, do campo, do estádio ou do ginásio, por causa que ele ou não vai ter, tipo, ofensas do público, assim. Então, É, como, tipo, podemos preparar, assim, tipo, motivar ele, deixar, manter o foco nele naquilo, sem aquele ao redor dele. Em primeiro lugar, né, ir a um estádio de futebol e ficar xingando as pessoas, né, independente de quem sejam as pessoas, é falta de respeito, né? Então a gente vai construindo, né, no popular vai dizendo assim, não, eu vou ao estádio para desabafar, soltar todas as minhas tensões, né, que eu carrego a semana inteira. Isso é algo falso, né, porque o indivíduo vai ao estádio, se o time dele perder, ele continua tenso, né? A característica é que é falta de respeito. Então a gente não é porque vai no estádio de futebol que a gente sai xingando todo mundo. E isso vai se incorporando dentro da cultura, né? Que as pessoas têm que aprender a lidar com os xingamentos de tal modo que não sintam que esse xingamento é pessoal. Então, se a pessoa está me xingando de diferentes modos, eu escuto os xingamentos, mas eu tenho que ficar atento, foco, e aí é a lei do estreitamento de foco, né? Foco no jogo, acompanhando as jogadas, acompanhando as atividades que estão sendo realizadas e não me distraindo com as impressões externas. Seja o treinador, seja o bandeirinha, o árbitro, a árbitra, a atleta ou atleta, né, se começarem a dar atenção ao que está sendo dito fora do espaço ali de trabalho deles, eles se descompensam e perdem completamente o foco, né? Acabam não conduzindo de modo adequado as tarefas. O aspecto psicológico a ser trabalhado é garantir aos atletas no trabalho, aos profissionais no trabalho deles, que eles consigam manter o foco. E ao mesmo tempo tem que ter uma campanha mais ampla dizendo-se assim, né? As pessoas ali elas estão trabalhando. Imagine se a gente trabalhando tivesse alguém no nosso ouvido nos xingando. Como que a gente reagiria, né? Então, tem que ter uma mudança de perspectiva, né? De entendimento. Mas o preparo psicológico é garantir que as pessoas estabeleçam vínculos com maior qualidade possível, no foco, na atenção no trabalho que estão produzindo, né? E com isso possam obter maior qualidade. Certo, Thiago? Ok? Certo? Beleza? Beleza. Importante, Thiago, esse tema que você levanta é fundamental, né? Pois, infelizmente, né, muitas vezes as pessoas agem de um modo completamente desproporcional e desrespeitoso, né? Para com o outro, né? Então a gente tem que respeitar, né? O homem tem que respeitar a mulher tem que respeitar o homem. A gente sabe que a sociedade é machista, né? A opressão maior é do homem em relação à mulher. E nós, né, que somos homens, temos que mudar isso. E as mulheres cobrarem de nós, homens, né, esse tipo de mudança para a gente construir uma sociedade melhor. Enfim, né, então, vocês já estão, temos 7 participantes, né? Então, vamos começar, né? 5 perguntinhas rápidas. Começou. Contagem regressiva. Foi.
Terminei já, professor. Oi? Terminei já, professor. Tá faltando uma aqui, Lucas. É. Tem uma que tem 1 ponto e 2 pontos, qual que aperta? Deixa eu ver aqui. Não, tem mais uma para você responder. Tá. Como eu não estou vendo as tuas respostas, né, eu não tenho a noção do... Agora o Thiago terminou, né? O Thiago fez as 5. Isso, enviar. O Lucas terminou agora. Aí agora deu boa. Nossa, professor, eu achei que ia errar um monte, eu só errei uma. Menos mal, né? A Fabiola terminou. Tem a Gabriele ali fazendo. A Fabi e o Douglas não começaram ainda. O bom desses jogos que fixa bem na mente. A ideia é que vocês... Uma revisão rápida do conteúdo, né? É tipo um treinamento para o jogo da prova, então. É a prova para breve aí, né? No começo aí final desse mês já começam as provas, né? Dia 30. Opa! Vocês se prepararem para as aventuras, né? Provas a partir de 30 de novembro. Então, só a Gabriele terminando aqui, eu já finalizo para a gente ver as respostas. Então, a Gabriele terminou. Então, fechando aqui. Fechamos. Então, foi aí o desempenho de vocês. Só falando as respostas aqui rapidamente, né? Então, a primeira questão era qual é a habilidade classificada pela organização da tarefa em que a ação se desdobra sem início e fim identificáveis, de uma forma contínua e repetitiva. Habilidade contínua. A segunda, o que é habilidade aberta? É uma habilidade executada em ambiente imprevisível ou que está em movimento e que requer que as pessoas adaptem seus movimentos em resposta às propriedades dinâmicas do ambiente. A questão 3, né? O que envolve uma perspectiva de proficiência da performance em suas características da performance de habilidade, são 3 elementos. Máxima certeza de alcance meta, mínimo gasto de energia e tempo de movimento mínimo. 4. Os estágios de performance e aprendizagem são cognitivo, associativo e autônomo. 5. Quais são as características da aprendizagem inicial? Rigidez, imprecisão, inconsistente e lenta, né? São os elementos que caracterizam o processo de aprendizagem no seu início.